E é uma realidade, não é uma aposta, né? É uma realidade. Se jogar aquilo que se espera, ó, sobe o patamar do Vasco de uma maneira incrível. Muito, muito, muito bom jogador. Família, vamos fingir que neste momento eu estou olhando para os olhos do Ryan. Um olhar de muito amor envolvido. Um olhar de uma pessoa apaixonada que é capaz de tudo. Nesse momento, eu canto para o Ryan. Fica, não vê que estão fazendo intrigas para separar as nossas vidas. Ryan, Bournemouth não, Ryan. Ai, mas é isso, família. Podemos dizer, hoje é que dia? Dia 20, um dia muito agitado, muitas notícias pra gente repercutir, tanto que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é 6h11, mas eu coloquei um vídeo no ar às 4, mais ou menos, e eu tô preparando esse vídeo desde então. Ali, 4 e pouco, eu já comecei a preparar aqui esse vídeo ao Felipe Melo. A gente vai passar aqui falando do Inestrosa, porque ele trabalhou com esse jogador lá no Palmeiras. O Felipe Melo chegou a pegar ainda o Inestrosa lá quando ele subiu para o profissional. Felipe Melo falando também da saída do Ryan. Quando o Felipe Melo estava comentando sobre isso, que uma pessoa entrou em contato com ele, uma informação, eu imaginei, família, de ser um outro clube. Na minha cabeça, o Bournemouth saiu. Porque, o Vasco vendeu muito bem, vocês vão ver aqui, o Vasco vendeu muito bem, parabéns pro Vasco. Eu falei, não é o Bournemouth, mas me parece que é esse time. A gente vai trazer aqui uma informação do Gilmar Ferreira e por esse motivo, Ryan está fora do clássico de amanhã e é bom a gente debater porque o Flamengo definiu que vai com força máxima para esse confronto e a gente tem aqui já a provável escalação para debater. Um conteúdo diferente também que apareceu aqui para o Thiagão e eu fiz a tradução, é um torcedor, um jornalista que tem um podcast que torce para o Bournemouth falando sobre o Ryan, achei interessante para a gente passar aqui, família. Vamos falar também sobre o Cuiabano, o Nottingham Forest recusou a proposta, mas o Vasco não desistiu, tá? O Vasco ainda quer tentar aí o Cuiabano. Cuiabano é ótimo, né? Cuiabano é uma dança? Cuiabano, família vascaína. E muito mais aqui nesse vídeo. Chega aí que a resenha tá show de bola. Despedida do Verratti também, rumo ao Paraguai, esforço e muito mais. Chega aí que tem muita resenha pra gente finalizar essa terça-feira. E vou te falar que eu nem sei, hein? De repente o Thiagão aparece aí de novo, porque foi como eu disse, tem muita coisa pra gente falar sobre o nosso Vascão. Então deixa o like, comenta, raipa o vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. Vamos seguir e deixa eu começar destacando aqui o Verratti, rumo ao Paraguai para jogar pelo Cerro Porteño, vai disputar a Libertadores desse ano e a galera do BTB Esportes estava lá para conferir essa partida, despedida aqui do Rio de Janeiro, família vascaína e, claro, do nosso Vascão. Olha só. Tá aqui nesse momento se despedindo do Verratti. Você foi muito importante para o Vasco, Verratti, para a torcida Cruz Maltina. Você pode mandar um recado para o torcedor? Só gratidão. Primeiro, desculpa aí por um momento, claro, estou com prisa. Só gratidão. Lo voy a levar sempre no meu coração, a toda a torcida vascaína. Eles me respeitaram muito, amaram a minha família, então eu amo o Vasco. O que os companheiros falaram ontem na despedida para você? Nada, difícil. O cara tem muito carinho com a gente. Sou um cara que leva tudo pelo coração, então só gratidão para meus companheiros também. Me senti saudade dele, mas agora a gente tem que recorrer um novo caminho e é isso. Expectativa para jogar no Cerro Libertadores? Como? Jogar no Cerro Libertadores, expectativa? Expectativa muito alta. Jogar Libertadores é algo muito importante. E por isso que eu falo, agora olhar para frente e assumir um novo desafio, um novo objetivo e pensar nisso, tá? Obrigado. É isso. Assim, família, apesar de muita gente achar, veja bem, achar que eu tenho uma marcação com o Verratti, muito pelo contrário, eu sou muito grato, salvou a gente em 2023, fez o Vasco voltar a competir em 2024 e esse ano ainda contribuiu. Então, assim, de forma nenhuma eu tenho marcação com o Verratti, é um atleta, é um jogador que está aqui no meu coração e por esse motivo vou torcer muito pela carreira, por essa sequência agora no Cerro Porteño, para a família dele, porque realmente é um jogador que representou o Vasco dentro de campo, mesmo não sendo criado, não sendo formado pelo Vasco, da base do Vasco, é um cara que realmente eu acho que ele construiu esse sentimento, por tudo que ele viveu no Vasco. Então, torço muito pela carreira do Verratti, espero que ele possa ser muito feliz lá no Paraguai. Gratidão, Verratti. Agora, eu posso ser grato
e cobrar o Verratti no banco, quando eu acho que o Vasco tem outras possibilidades. Foi exatamente isso que eu fiz durante a reta final de 2025. A prova é que 2023 não abri a boca para falar sobre isso, 24 da mesma forma, só que 2025 o Vasco conseguiu achar opções interessantes e eu defendia isso aqui, família vascaína. Agora, toda a sorte do mundo aí para o Verratti. Seguindo a nossa resenha, tá aqui, ó, oficial. O Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do volante Juan Esforza ao Talleres, da Argentina. O vínculo do atleta com o clube argentino será até dezembro de 2026. Eu acho que tem opção de compra, né, família vascaína? Tá aí, ó, já colocou a camisa do Talleres também. Toda a sorte do mundo aí para o Esforza, até porque ele se destacando, jogando bem por lá. O Talleres vai chegar junto aí, botando um papel, tentando diminuir ali o prejuízo, né, em relação à compra do Esforza junto ao Newell's Old Boys. Newell's Old Boys, eu acho que é assim, família. Vamos lá, seguindo pra gente falar aqui sobre uma informação do Bruno Murito em relação ao Cuiabano. Família, tá aí, ó. A negociação do Vasco com o Nottingham Forest não será fácil. O clube carioca tenta a liberação do jogador por empréstimo, mas sabe que os ingleses não pretendem de início ceder o jogador ao futebol brasileiro por empréstimo. Cuiabano não tem tido espaço no elenco principal do Nottingham. O lateral foi aproveitado no time sub-21 nesta segunda-feira pelo clube inglês em jogo contra o PSG pela Premier League International Cup. O Nottingham Forest não tem interesse em emprestar o Cuiabano novamente para o futebol brasileiro. No entanto, uma volta ao Brasil para seguir tendo sequência em alto nível é vista com bons olhos pelo staff do jogador. Eu lembro que eu comentei isso com vocês, então foi aqui uma informação do GE. E ele complementa aqui, ó, que o Vasco não desistiu. O Vasco pensa em propor ao Nottingham uma obrigação de compra, caso o Cuiabano consiga aqui bater algumas metas, né, estabelecidas em contrato. Família, a gente está falando de um jogador jovem, né, com muito potencial, tem força física, tem saúde. Eu acho que muita gente concorda com isso, né? A gente até colocou um corte aqui ontem do Garoni, falando que na visão dele, o Cuiabano chegando no Vasco, chega para ser titular. E eu concordo muito com o Garoni. Até utilizei aqui o argumento da composição do time titular, porque beleza, quando você tem um centroavante como o Verratti, até acho interessante você ter o Piton, porque, poxa, quantos gols a gente viu dessa forma, né, família? Piton, Verratti, né, porque o Piton cruza muito bem. Então você não tem mais o Verratti, você tem a possibilidade agora de perder o Ryan, que é bom nesse fundamento também, está se aprimorando, podemos dizer assim. Você pode jogar ali com o Brenner, ou você pode jogar com um GB também, que ainda também está, né, aperfeiçoando essa bola no Profi, quero dizer, um atacante mais técnico. O Vasco pode jogar com o David também ali na frente, né? A gente vai debater aqui a provável escalação para o jogo de amanhã, tem essa possibilidade de entrar Andrés Gomes, David e Nuno. Então eu acho que nessa composição do time titular, comparando Piton e Cuiabano, eu acho que o Cuiabano, né, faz mais sentido pela força, por ser um jogador mais equilibrado no quesito defensivo. Então, assim, eu entendo que é uma negociação complicada, jogador jovem, essa opção de compra aí não vai ser moleza, vai ser, né, falando grosso, muito papel, muito faz-me rir. E o Botafogo, né, vou destacar aqui também, o Felipe Sil, lá da ESPN, falou que o Botafogo também está tentando a contratação do jogador, mas sofre, né, com a questão do transfer ban. Excelente nome, família, mas a gente entende que é difícil, né? Seguindo a nossa resenha, para a gente falar um pouco sobre o jogo de amanhã, tá aí a informação do Vene Casagrande, agora há pouco. O elenco principal do Flamengo volta contra o Vasco e Felipe Luiz será o treinador. Teve até um amigo que comentou aqui, ó, o Sérgio, lógico que eles vão vir com força máxima. Eles não querem perder pra gente, pô, é isso. Você tava certo, meu parceiro Sérgio, é isso mesmo. E eu gosto assim, família, eu gosto assim. Eu sei que um ou outro pode, poxa, Thiagão, mas pensando na classificação, seria excelente encarar o Sub-20. Eu vou discordar respeitosamente. Eu acho que esse é o melhor caminho. Enfrentar um adversário qualificado, forte, para testar o nosso sistema defensivo cardíaco, né, que testa o coração dos vascaínos, né, para a gente entender também o nosso time na frente, agora sem o Ryan, né, sem o Ryan que não vai jogar amanhã. Então vamos ver o que o Diniz vai aprontar aí pra cima dele, se é o David, se é o GB, a gente vai debater sobre isso, mas eu gosto assim, eu prefiro assim, enfrentar, né, o nosso rival aqui com força máxima. Eu acho que isso agrega muito mais para a sequência aí do ano, principalmente nesse início, que a gente já estreia no Campeonato Brasileiro contra um adversário complicado. Eu sei que vem perdendo aí, né, eu acho que perdeu pro Primavera, perdeu pro Palmeiras, jogando fora.
essas 2 partidas. Mas jogando em casa, a gente sabe que o Mirassol é muito forte. Então esse time precisa ser testado. E claro que o nosso rival com força máxima é um excelente teste. Podemos colocar dessa forma. E o provável Vasco, família, tá aí. Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton. Não, Lucas Piton não. O GE errou aqui, poxa. Não foi expulso contra o Nova Iguaçu? É o Puma, né? Barros, Thiago Mendes e Coutinho. Andrés Gomes, Nuno Moreira, David ou GB. Poxa, dá até uma tristeza aqui no coração, né? Nuno Moreira, e aí você já pula pro Ryan no final. Que isso, fica, Ryan. Assim, família, Poxa, eu entendo que o David, ele tem mais mobilidade, né, em comparação ao GB. E, de repente, isso é interessante para um confronto contra o Flamengo, né? Para você ter mais a parte física, dividir, puxar um contra-ataque. Realmente pensando por esse lado. Só que o David é um cara que me irrita um pouco, né? Até pela expulsão lá contra o Bahia. Agora não adianta também ficar, né, debatendo isso, porque ele vai ficar no Vasco. Então a gente espera que ele possa estar com a cabeça no lugar, sempre que tiver uma oportunidade, né, se dedicar e contribuir de alguma forma. Mas, assim, cara, é o Campeonato Carioca. Eu sei que o Vasco a gente está falando sobre isso aqui, né? Sobre testar o time, visando esses confrontos que estão próximos aí, estreia do Campeonato Brasileiro. Mas eu gostaria muito de ver o Ryan, muito de ver o GB nesse time titular contra o Flamengo. Porque, assim, é aquilo que eu falo com vocês sobre o Matheus França, né, Matheus França não, David, né? A gente já sabe o teto do David. A gente já conhece o David. Eu tô dizendo aqui que realmente eu, como treinador, Thiagão Diniz, de repente eu optaria pelo David em relação ao GB, pela condição física, de pressionar, de dividir e tudo mais. Mas, como a gente está no início, né, da temporada, e o Vasco precisa testar alguns jogadores pra gente ter a noção do nosso elenco, de jogadores que vão poder ajudar no Brasileiro, quando poupar aqui, visar a Sul-Americana, poupar ali na Copa do Brasil, mas, pô, tem ali jogadores confiáveis, e eu acho que o GB é esse nome. É um jogador que precisa ser testado, e aí ser testado em um alto nível, né, um confronto, um clássico, força máxima do outro lado, e com seus companheiros de mais recurso, né? Nada em comparação ao que aconteceu contra o Nova Iguaçu, que a bola não chegou. Então, família, eu tô colocando aqui essa ideia. O David, sim, seria minha escolha pela questão física. Agora, eu gostaria de ver o GB amanhã, pra gente ter esse entendimento se o GB vai se colocar numa condição de ser opção e ajudar. Eu acho que esse tipo de jogo é importante, família, porque se ele for bem, ganha confiança, né, ao longo da temporada. Então, eu escolheria o GB. E assim, nem vou perguntar aqui pro meu amigo Gilson, que comentou aqui. Gosto muito dos seus vídeos, mas acho que o GB não serve para ser centroavante. Então, meu amigo Gilson, ele não serve para nada, né? Porque eu acho que não dá para ele jogar em nenhuma outra função, não. Posição. Acho que o GB é centroavante, mas assim, com uma qualidade, uma técnica para sair da área. Eu gostaria de ver, cara, o GB amanhã contra o Flamengo. Gostaria da opinião de vocês. Vamos seguir a nossa resenha para a gente focar agora no Ryan. Deixa eu trazer aqui 2 cortes, né? Um do Felipe Melo falando sobre o Ryan. Vou passar aqui também um podcast de torcedores, jornalistas, do Bournemouth, falando sobre o Ryan, bem rápido, e aí a gente volta aqui para trocar uma ideia sobre isso. Olha só. Fala, rapaziada, boa tarde a todos. Olha, vamos lá. Parece que uma informação que eu tive agora, bem relevante, por isso eu vou compartilhar com vocês, e segundo a pessoa que tive contato, tive contato agora há pouco, me falou que o Ryan realmente está indo, vai seguir novos rumos, né? Vasco e Ryan vão se separar, chegou uma oferta muito importante pro Vasco, e já, pelo que me falaram, dão realmente lá dentro da colina como certa a saída do Ryan. Contratação aí, o Vasco vai ganhar muito dinheiro, obviamente, vai ganhar muito dinheiro, e concretizando, o Vasco soube vender, né? Não tá vendendo barato também. Aí é aquilo que eu falo, né? Assim, tem que repor a altura. Aí tem um monte de entendedor de futebol que fala assim, mas como é que vai repor a altura? Não existe jogador para repor a altura. Calma. Então, o Ryan eu sou muito fã do atleta, potencial enorme para se tornar um grande craque. Volto a dizer, potencial enorme para se tornar um grande craque. Ajudou muito o Vasco, mas ainda não é o craque
que eu espero e tenho convicção de que vai se tornar, ainda não é o craque. Então existem jogadores, sim, que podem chegar para repor e fazer bonito, e realmente vestir a camisa do Vasco e honrar a camisa do Vasco. É isso que eu quero falar. Então, porque não tem esse negócio de comparação, vou falar por quê. Eu não gosto de negócio de comparação, porque assim, o Rayan é aquilo, né? Agora, é o craque que todo mundo já sabe, já um potencial enorme. E ajudou muito o Vasco. Pode chegar um outro cara, de repente, num valor menor. Vamos lá, o Vasco vende o Rayan por 35, 40 milhões de euros. Contrata um cara por 15 milhões de euros. Aí o cara vai, de repente não faz isso. Faz a metade dos gols do Rayan, mas ajuda muito o time. Dando um exemplo, tá? Ajuda muito o time e faz o gol do título. Quanto tempo o Vasco não é campeão? Aí o cara vai e faz o gol do título. Já era, pô, já bateu a meta. Concorda comigo ou não? Então dá pra achar esse cara assim. Tem muitos. Inestrosa mesmo é um deles. Então é isso. Tamo juntos. Espero realmente que, se isso acontecer, que o Rayan ele possa fazer uma linda história na Europa, porque é um garoto que merece e tem potencial realmente para se tornar um grande craque. E por último, rapaziada, mais uma vez, caso se concretize a negociação, parabéns, Vasco. O Vasco não vendeu o jogador por... veio aqui o cara e vendeu a preço de banana, não. Os caras vieram aqui, caso se concretize, vieram aqui e pagaram, tiveram que abrir a carteira bonita para que o Vasco perdesse, vendesse a sua joia. Beleza? É bom, temos que ser bem correto e realista nisso aí. Soube vender. Qual é a sua história, suas principais características, pontos fortes, fragilidades e como ele pode se encaixar no futebol inglês? Para falar sobre isso, conversamos com o jornalista sul-americano Nathan Joyce, fundador do Copper Club. Segundo Nathan, o interesse do Bournemouth surpreendeu, mas faz sentido. O clube tem boa reputação no desenvolvimento de jovens talentos e pode ser o ambiente ideal para o crescimento do jogador. Rayan está no Vasco desde 6 anos de idade. O pai dele também foi jogador do clube, o que torna a possível saída ainda mais emocionante para os torcedores. Na última partida, Rayan marcou 2 gols e se despediu da torcida de forma bastante emotiva, indicando que a saída está muito próxima. Ele estreou profissionalmente aos 16 anos e vem em clara evolução, especialmente no último ano. Grande parte desse crescimento é atribuída ao trabalho do técnico Fernando Diniz, que deu liberdade ofensiva ao jogador. Mesmo tão jovem, Rayan já desperta interesse de gigantes europeus como Real Madrid e Barcelona, que acompanham seu desenvolvimento há anos. Fisicamente, ele chama atenção. É um jogador forte, intenso e preparado para o futebol europeu, algo que costuma ser uma preocupação em atletas sul-americanos, mas não neste caso. Rayan pode atuar em várias posições, como ponta, atacante central ou até mais recuado, como um camisa 10. Essa versatilidade aumenta ainda mais seu valor. Na última temporada, foi peça-chave do Vasco, ajudando o clube a chegar à final da Copa do Brasil e assumindo o papel de liderança mesmo com pouca idade. Ele já defendeu as seleções brasileiras de base, sub-17 e sub-20, e seus números recentes chamam a atenção. Apesar da pouca idade, Rayan tem experiência, maturidade e personalidade. Por isso, muitos veem o Bournemouth como destino ideal neste momento da carreira. A sensação é de que o bastão está sendo passado no momento certo. Família, antes de destacar esses cortes e comentar com vocês sobre a informação aqui do Gilmar Ferreira, sobre a venda do Rayan para o Bournemouth, o Viva Vascão estava destacando aqui, né? Lyon de John Textor faz proposta por Rayan do Vasco. E aí ele colocou aqui aspas de um comentário nessa postagem. Jogador fraco, sem sangue, moleque ruim de bola. Eu levo ele no aeroporto. Vende logo esse bagre. Que isso, né? Como diria Rodriguinho, e o mundo dá voltas e nas voltas que o mundo dá. Mas diferente de alguns influenciadores, e eu conheço, né, que nunca erra, nunca vi isso, cara, é uma coisa impressionante. Eu não vou me colocar, né, nesse lugar não, família. Eu errei com o Rayan. Conto até aqui pra vocês que eu sou meio bipolar, né, a nossa relação. Uma hora eu falo, o Rayan tem potencial, uma outra hora eu falo, meu Deus do céu, vende logo uma caixa de latão, tá tranquilo. Então eu lembro assim que a gente até debateu isso no grupo de membros e foi bem dividido, né, muita gente concordou, muita gente discordou, né, mas assim, ainda bem que o Diniz chegou e isso não dá pra negar. Claro que tem um mérito, a dedicação, o trabalho, o talento do Rayan, mas o Diniz foi fundamental, né. Não sei quanto aqui, a gente vai falar aqui de valores, né, o Rayan ia ser vendido por X valor para o John Textor e o Vasco aumentou muito aqui, né, após a chegada do Diniz, então não dá para negar que o gênio /22 foi fundamental nesse sentido. Vamos lá, ó, informação aqui do Gilmar Ferreira. As negociações entre Vasco e Bournemouth avançaram nesta terça-feira. O clube inglês atendeu
exigências quanto à forma do pagamento e à conclusão da operação. Agora está por detalhes. Com o estágio avançado, o jogador não estará no clássico desta quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã, devendo ter feito no jogo contra o Maricá sua última partida com a camisa Cruz Maltina. Ryan esperava enfrentar o rival, mas após as últimas tratativas, foi convencido pelos empresários a se preservar. O valor da venda será de 35 milhões de euros, 220 milhões, com o Vasco, em princípio, ficando com 70% do valor, cerca de 25 milhões de euros. 157 milhões arredondando aqui, família. Então, assim, eu não sei se aconteceu alguma mudança, não sei se a família abriu mão de 10% ou os empresários, não sei o que aconteceu, né? Porque segundo a galera lá da ESPN, o Vasco tinha 60%. E estava tentando também, alguém tem que abrir mão de alguma coisa para o Vasco botar um pouco mais de papel no bolso. Não sei se isso aconteceu aqui, mas o Gilmar Ferreira está dizendo que o Vasco tem 70%, né, dos 35 milhões de euros, né? E aí, família, também não sei a questão do bônus, né? Porque era isso que a galera estava comentando. 28 milhões de euros e 7 em metas, né? Então vamos aguardar aí, mas o Ryan tá fora da partida de amanhã e muito provavelmente não vai atuar mais com a camisa do Vasco. Eu tava vendo uma postagem do Mídia Vascaína e ele tava falando que, poxa, ele entende, né, essa situação, compreende, mas que o Ryan, né, tinha que jogar amanhã por se tratar de um clássico e a última partida dele, né, ser pesada, né, nesse sentido, assim, um clássico. Ele jogou contra o Maricá, meteu 2 gols e não vai atuar mais com a camisa do Vasco. Mas assim, família, eu também gostaria, claro, gostaria de ver o Ryan, mas a gente sabe que numa partida de futebol você está sujeito a tudo. E aí, de repente, acontece alguma lesão e o negócio é desfeito. Entendo dessa forma, que é a visão da família, dos empresários, né, porque é o que parece o Ryan. Se tivesse nos pés, nas mãos do Ryan, ele ia optar por jogar. Né, mas, né, é por isso que você tem ali o staff, você tem a família que tenta trocar uma ideia e visa o melhor para o jogador e não para o clube, né, nesse sentido. Digo da decisão de jogar amanhã, tá, família? Porque eu acho que entre o Ryan, a família, Valquimar, mãe, os empresários, foi uma relação muito, muito legal, né? O Pedrinho cansou de falar sobre isso, o próprio Ryan, você vê que as negociações nunca foi num sentido de pressionar o Vasco a vender porque ele quer sair, então eu entendo aqui o lado do jogador, mas claro, gostaria muito de ver o Ryan amanhã contra o Flamengo. E aí, família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo para passar o Felipe Melo falando do Inestrosa. Olha só. Falar um pouquinho pra vocês do Inestrosa, Marino, no Vasco. Eu já tinha tido essa informação tem alguns dias. E do chapéu do Vasco no Boca, né? Mas já estava fechado com o Boca, não pagaram, alguma coisa assim, e o Vasco conseguiu. Ainda não é oficial, mas parece que está bem próximo. Contratação espetacular pro Vasco. Eu joguei com ele quando eu estava no Palmeiras, ele subiu e treinou várias vezes conosco no Palmeiras, o Marino, né, o Inestrosa. Já se demonstrava um jogador muito bom, principalmente no contra um, rápido, forte. Cara, assim, se confirmar, que contratação do Vasco. É uma contratação nível competições como Libertadores, né? Imagina. Realmente é top. As equipes se movimentando, né? E sem dúvida é uma contratação que sobe o patamar do Vasco. Agora, e é uma realidade, não é uma aposta, né? É uma realidade. Se jogar aquilo que se espera, sobe o patamar do Vasco de uma maneira incrível. Muito bom jogador. Eu não sei o que você vai pensar sobre isso, mas entendo, né, claro, dependendo das atuações do Inestrosa no Vasco, podemos dizer que o investimento feito no Johan Rojas já valeu a pena? Por que 22? Porque, segundo o Pipe Sierra, né, jornalista colombiano, tá aí, ó. Johan Rojas convenceu Marino Inestrosa a mudar de ideia e assinar com o Vasco, ao invés do Boca Juniors, porque, né, tá dizendo aqui que o jogador estava, né, certo, que quer jogar lá no Boca, e aí foi convencido aqui pelas referências dadas pelo seu compatriota, que assinou com o Vasco recentemente. Será que isso é uma verdade, família? Uma realidade? Então, assim, que assistência em Johan Rojas. Rapaz do céu. Mas, família, legal, né, ver essa visão aí
do Felipe Melo. O Felipe Melo até falou sobre a questão de substituir o Ryan. Eu entendo o lado do Felipe Melo, mas assim, o cara que ele gosta muito, o Diniz, fala que não tem como. E eu também entendo a justificativa do Diniz. O Diniz fala, a gente não vai conseguir pegar um jogador com o potencial do Ryan, né? Jovem, margem para evoluir, a gente não sabe o que seria o Ryan aqui nesse campeonato, né? Esse ano, nessa temporada. De repente, o que ele, pudesse entregar aqui, nenhum outro jogador que o Vasco tem condições de pagar, né? Vai contribuir nesse sentido. A gente viu aqui, né? Recentemente com o rival acontecer, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada. Eu não estou comparando o momento, o talento, mas não conseguiu repor, né? Porque são jogadores com muito potencial técnico, muito papel colorido, você não consegue, né? O Botafogo até chegou a investir em alguns jogadores, né? O próprio Arthur, acho que custou 95 milhões, mas é muito difícil, né? Um jogador ainda identificado com o Vasco, né? Mas vamos torcer para que o Inestrosa possa, não vou dizer suprir, né, a ausência do Ryan, até porque o Ryan estava jogando de centroavante, mas se colocar numa condição de ser um jogador, né, muito importante. E aí o atleta que jogar, né, que for atuar ali de centroavante, o Inestrosa e o Andrés Gomes possam auxiliar, e assim, não vai ter o talento do Ryan, mas que possa atingir ali um número de gols para contribuir com o nosso Vascão. E claro que o entorno, os companheiros são muito importantes nesse sentido. Eu quero ver a questão da estatura, tá? Do ataque do Vasco. Se você parar para pensar, isso a gente tem que observar, né, família? Você tem o Coutinho, que não é tão alto, acho que o Nuno também não é. Eu não sei se o Inestrosa chega a ter 1,80 m, o Andrés Gomes também é baixo, e aí você coloca o Brenner ali, o Vasco vai ficar um time, né, bem baixo. Então, assim, a gente tem muita dificuldade com a bola aérea, e por esse motivo, de repente, o Vasco não enxerga aí um centroavante no mercado. Aí se fala no nome do Von Bergar, né? Eu acho que isso vai ser debatido internamente no Vasco, sim, a estatura do time do Vasco, mas em contrapartida, é um time leve. É um time bem móvel, e isso me agrada bastante. É um time com saúde, né, família vascaína? Mas vamos lá, torcer muito para que o Inestrosa possa render. Claro que a gente está esperando aí tudo, né, acontecer. Eu estava vendo um vídeo do Léo que o Atlético Nacional cravou já, que tá certo e tudo mais, só falta assinar. Então o jogador deve estar chegando aí nos próximos dias. Espero que, né, possa ser uma passagem bem bacana aí do Inestrosa. E o Thiagão que ficava aqui, né? Poxa, eu quero um ponta. De repente, papai do céu, aí Admar, Pedrinho, né? Toma 2 logo. Agora você vai ter Inestrosa e Andrés Gomes. Correria daquele jeito. Fui!